O tema da mensagem que nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite é o lugar mais alto do que eu. O lugar mais alto do que eu. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, número 61. Salmo 61, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Salmos 61, versículos 1 e 2. Mesmo assentados, mas com muita reverência em nosso coração, eu quero ler essa palavra junto com você. Salmo 61, versículos 1 e 2, palavra do Senhor declara assim aos nossos corações nessa noite: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta demais para mim. Você pode ler esse final comigo? Diga assim: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, muito obrigado pela palavra lida e que agora o Senhor possa ministrar essas palavras no nosso coração. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é poderosa para nos instruir, para falar conosco, para gerar transformação. Deus, é o que nós te pedimos nesse momento. Como a Adriana orou por mim, eu oro agora também pela sua igreja, Senhor, que cada coração seja terra fértil para receber essa palavra. Lança por terra toda distração, tudo que possa nos impedir de receber a totalidade do que o Senhor tem para nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus fale conosco em nome de Jesus. Vamos lá então, o tema da mensagem, conforme adiantei, o lugar mais alto do que eu. Amados, esse Salmo 61 é um salmo maravilhoso, como todos são, mas tem salmos que têm expressões que são tão maravilhosas que elas fazem a gente viajar. Tem salmos que nós encontramos assim uma palavra e essa palavra nos faz, voar com o Senhor para longe, E esse salmo foi um salmo que falou muito ao meu coração também no início dessa semana. E eu gostaria de começar apresentando para você nesse salmo a situação de Davi. Davi é o autor desse salmo. Davi foi quem escreveu esse Salmo 61. E qual era ali, Maurício, a condição do coração de Davi quando o Senhor gera esse salmo no coração dele? Algumas coisas a gente pode perceber aqui, fazendo a leitura desses dois versículos. Para começar, nós podemos destacar aqui o que Davi estava fazendo. O que Davi estava fazendo? Ele cita 3 vezes aqui as seguintes expressões. Ele está suplicando, depois ele declara que ele está orando, e depois ele declara que ele está clamando. Ele destaca aqui 3 vezes, Idinha: estou suplicando, estou orando, estou clamando. Ele cita 3 vezes, Rafael, e a gente vê na palavra que quando uma informação se repete dessa maneira, não é redundância, é ênfase. Na palavra do Senhor, repetição não é redundância, não é vou subir para cima e nem descer para baixo, é ênfase. Quando o salmista repete a mesma expressão 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, é porque ele está enfatizando alguma coisa. E Davi está enfatizando aqui, ele está se derramando diante de Deus, ele está suplicando. A súplica é um pedido desesperado. A súplica nos remete a uma oração com choro. A oração que ele faz também, ele declara, ele pede ao Senhor: Senhor, atende a minha oração. Ele está pedindo algo com intensidade. E por fim ele fala que ele está clamando. O clamor envolve gritos, envolve voz alta. O clamor envolve expressões fortes. E Davi mistura tudo isso aqui, Rafael. Ele está suplicando, ele está orando, ele está clamando. Imagina você fazer
fazendo isso dentro do seu quarto, você começa orando, chorando, meu Deus, me ajuda, daqui a pouco você fala, Senhor, atende a minha oração, e daqui a pouco você começou chorando baixinho, já está berrando dentro do quarto, né? Senhor, entra na minha causa, em nome de Jesus. E Davi está colocando isso diante do Senhor, ele está se derramando, isso é o que ele está fazendo. Só que além do que ele está fazendo, a gente tem aqui também, Alessandra, como estava o coração de Davi. E aí no versículo número 2, ele vai dizer assim, ó, desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Davi está abatido, e é curioso porque a palavra que ele usa aqui, para falar sobre o abatimento dele, Fernanda, é uma palavra hebraica que tem o significado de estar debilitado, estar também definhando, palavras fortes, debilitado, definhando, uma exaustão física, ele está cansado, e uma última definição, ele está em processo de enfraquecimento. Quando Davi declara aqui que ele está abatido, Larissa, ele está declarando diante do Senhor uma condição que está piorando dia após dia. Ele poderia expressar que ele está no fundo do poço, Xande, que é aquele lugar que você não tem mais para onde descer. Só que não é essa a expressão que Davi usa. A expressão que ele usa é, Senhor, eu estou afundando. Meu sofrimento tem aumentado a cada dia. Imagine você uma areia movediça, que você vai descendo, descendo, afundando. É o que Davi está enfrentando naquele momento. A sua alma está tremendamente angustiada e abatida, piorando a cada dia. E por fim, nós percebemos aqui nesse texto também como está o lado espiritual de Davi. Quando ele declara no versículo 2, essa expressão, desde os confins da terra, essa é uma expressão que ela tem dois sentidos. O primeiro sentido dela, Igor, é o sentido geográfico. Confins da terra, lugar longe, lugares distantes, lugares que a gente não conhece. Valença, confins da terra, Barra do Piraí, confins da terra, brincadeira. Confins da terra, lugares distantes, sentido geográfico. Só que o que Davi está falando aqui não é, William, geografia. Ele está falando de realidades espirituais. Para o judeu daqueles dias, para o israelita daqueles dias, Jerusalém, Odaleia, era o símbolo de centro do mundo, o lugar da promessa do Senhor. Quando, por exemplo, no versículo número 4, olha o que ele diz aí, no versículo 4, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre. O tabernáculo ficava na região do Monte Sião, e naquele lugar era o lugar que representava não apenas um ponto geográfico, mas era uma atmosfera espiritual de bênção, de promessa. Quando Davi declara nesse salmo aqui, que ele clama desde os confins da terra, não é que ele viajou para longe, ele está clamando desde lá. Ele está expressando aqui uma situação, uma condição espiritual, Douglas. Que condição é essa? Distância das promessas do Senhor. Sabe como que isso funciona, Pedro? É como nós sabemos que Deus nos ama. Sabe disso? Deus te ama, amém? Você crê nisso, nessa verdade? Deus nos ama. Só que tem momentos da nossa vida que nós sabemos dessa verdade, mas o nosso coração está longe dela, não é verdade? Tem momentos que a gente sabe, Deus é poderoso para fazer, eu creio nessa palavra, mas tem momentos que o meu coração está longe disso. Eu sei dessa promessa, eu sei dessa palavra, mas o meu coração não consegue se envolver nessa palavra. Essa palavra parece que não entra no meu coração. Eu sei que ela é real, irmã Beth, mas tem momentos que a angústia está tão grande, mas tão grande, que nós nos distanciamos dessa realidade. E espiritualmente, Márcio, nós estamos em crise profunda. É o que Davi está falando aqui. Ele está nos confins da terra, não no sentido geográfico, mas espiritual. E então, nesse salmo, nessa condição, Davi clama por algo ao Senhor. E eu quero falar com você, a partir de agora, sobre o que é que Davi está fazendo quando chegou nessa condição. Primeira coisa, primeiro ponto dessa mensagem, se você está anotando, marque aí para levar com você para sua casa.
não existe outra forma. Primeiro ponto dessa mensagem, não existe outra forma. E aí eu quero ler novamente com você o versículo número 2. A palavra do Senhor declara assim: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Davi está colocando aqui diante do Senhor um pedido que mais uma vez não tem nada a ver com geografia. Quando Davi está pedindo ao Senhor, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, Davi não estava querendo ir para a trilha do Pão de Açúcar, Davi não estava querendo ir para a Pedra da Gávea, Davi não estava querendo escalar o Everest, Davi não queria ir para um lugar geográfico, ele queria ir para uma condição espiritual diferente. Quando ele clama isso ao Senhor, leva-me para a pedra, para a rocha, que é alta demais para mim, ele está clamando por uma solução na sua vida. Quando ele pede isso, o que ele está pedindo, na verdade, ao Senhor, é que o Senhor leve a ele a um ambiente espiritual diferente. Ele está num ambiente de crise, ele está num ambiente de abatimento, e aí Josi, ele pede ao Senhor, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Leva-me para o lugar mais alto, leva-me para o lugar onde sozinho eu não consigo chegar. E aí, Grazi, quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos destacar algumas coisas sobre essa rocha que é alta demais para nós. Primeira coisa que a gente pode destacar é que é o ambiente espiritual onde a paz de Deus enche o nosso coração. Essa pedra, essa rocha que é alta demais para nós, que Davi está clamando, pedindo para que o Senhor o coloque lá, é o lugar onde nós somos cheios da paz do Senhor. É o lugar, Vanizinha, onde essa paz enche o nosso coração e que sozinho nós não conseguimos alcançar. Quando Davi pede, Senhor, me coloca nesse ambiente espiritual, ele está pedindo isso para o Senhor. Uma outra coisa, é o ambiente espiritual onde a nossa vida é fortalecida. Conforme nós falamos aqui, Davi estava numa areia movediça espiritual, digamos assim. Davi estava numa condição que só piorava dia após dia, e a rocha mais alta do que ele, a rocha mais alta do que nós, é o lugar onde nós somos renovados pelo Senhor. É o lugar onde as nossas forças são renovadas. É também o ambiente onde as verdades espirituais enchem a nossa vida. Como eu falei aqui, Davi estava nos confins da terra, Davi estava numa posição espiritual, Larissa, que ele sabia que Deus era grande, mas o seu coração não estava cheio daquela verdade. Ele estava numa posição espiritual, Karen, que ele sabia de coisas maravilhosas, mas o seu coração estava longe de todas elas. E no lugar, na rocha que é alta demais para nós, na presença do Senhor, no ambiente espiritual do renovo que o Senhor prepara para nós, essa verdade é colocada no nosso coração. O nosso coração crê nessas verdades. É aquele lugar onde nós visitamos, onde nós passamos, onde nós somos colocados num culto como esse, e as verdades espirituais são marcadas no nosso coração de uma maneira tão poderosa, que quando a gente sai daqui, a situação não mudou fisicamente falando, mas aqui dentro, tudo mudou. Aqui dentro, a certeza de uma realidade melhor está colocada dentro de nós. Lá na sua casa os problemas continuam, mas dentro de você algo foi marcado e você sai daqui de uma maneira diferente. Esse é o lugar, a rocha que é alta demais para nós. Nesse lugar é onde nós descobrimos dentro do nosso coração essa verdade. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. É nesse lugar, é nessa condição, Marcos, que a gente recebe esse entendimento da parte do Senhor. E é legal a gente olhar aqui, Xande, e perceber que quem faz essa oração é Davi.
Não é um novo convertido, não é uma pessoa que não conhece a Deus, não é um homem ricão que é ignorante da fé, não, é Davi, é o rei de Israel, é Davi o homem de Deus, um homem aliançado. Perceba uma coisa, meu irmão querido, minha irmã querida, tem momentos que mesmo experiente na fé, precisa ser colocado na rocha que é alta demais para nós. Tem momentos que mesmo você que criou seus filhos no caminho do Senhor, mesmo você que está vendo seus netos nascendo, mesmo você que tem anos de caminhada, nasceu no Evangelho, tem 20, 30, 40 anos de Evangelho, tem momentos que nós precisamos ser colocados nessa pedra, porque nosso coração está abatido. E essa palavra nessa noite vem para nós. E aí, por que o primeiro tópico dessa palavra é: não existe outra forma? Porque receba essa palavra com muito amor no seu coração, em nome de Jesus. Um coração cristão, abatido, desanimado, que está sofrendo, a nossa única opção é pedir ao Senhor que Ele nos coloque na rocha que é alta demais para nós. A fuga não é uma opção para nós nesses momentos. Às vezes, no momento de angústia, a gente quer se afastar. Pastor, eu vou dar um tempo. Pastor, eu vou esperar um pouco mais e depois eu volto. Pastor, olha, foi bom esse tempo, eu creio que Deus é maravilhoso, mas eu preciso me afastar um pouco. A fuga não é uma opção para nós. A opção para nós é: Senhor, me leve, me coloque na rocha que é alta demais para mim. Senhor, me coloque na condição que eu sozinho não consigo chegar. A nossa solução para o abatimento, para o desânimo, para a fraqueza, não é o isolamento, é chegar no irmão, é chegar na irmã e pedir: ora por mim, me ajude em oração, porque eu preciso que o Senhor me coloque naquela rocha que é alta demais para mim. A minha opção não é dar um tempo na caminhada com Deus, dar um tempo na vida de oração. Pastor, o pecado tem me vencido. Pastor, eu estou sendo perseguido. Pastor, eu estou enfrentando batalhas espirituais. A opção que nós temos diante de nós não é a fuga, mas é: Senhor, me leva para aquela rocha que sozinho eu não chego, em nome de Jesus. Essa é a opção que nós temos diante de nós. A opção de ser colocado nesse lugar, porque é ali que nós vamos encontrar uma verdadeira solução para os nossos problemas. E aí, amados, entrando no segundo ponto dessa mensagem, eu faço aqui uma transição com você. Se não existe uma outra forma, precisamos então entender que a Bíblia nos ensina que a nossa adoração é um ato de subir a essa rocha. A adoração é um ato de subirmos para essa rocha que é alta demais para nós. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós nos derramamos diante do Senhor, Ele nos leva para essa rocha que é alta demais para nós. E aí eu quero entrar num segundo texto com você nessa palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no começo, no livro de Números, quarto livro da Bíblia aí. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 10. Números, capítulo número 10, eu quero ler com você o versículo 9 e o versículo 10. Números, capítulo 10, versículos 9 e 10. Capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Números 10, versículo 9 e versículo 10 também. Todos acharam aí, amém? Achou não? Espera aí, não tem problema. Números capítulo 10, versículo 9 e 10, quarto livro da Bíblia, lá no comecinho. A palavra do Senhor declara assim para nós: quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. E também nos dias de alegria, nas festas fixas, no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém.
Segundo ponto dessa mensagem, a adoração como ato de subir. A adoração como ato de subir. E aí eu quero focar com você agora no versículo 9. O versículo 9 do texto que nós acabamos de ler nos mostra uma ordem de Deus. Uma ordem muito clara para cada um de nós. A ordem começa tratando dos dias difíceis, dos dias angustiantes, dos dias que nos preocupam, como Davi relata lá no Salmo 61, que nós acabamos de ler. E nessa ordem, Deus declara para nós podemos organizar o nosso entendimento da seguinte maneira, 3 camadas aqui nesse texto, no versículo número 9. Primeira coisa, quando na sua terra vocês saírem para lutar contra os inimigos que oprimem vocês. Primeira coisa aqui, cala o momento, a condição. Quando você, na sua terra, sair para lutar contra os inimigos que te oprimem. Você está enfrentando, olha o cenário que o texto bíblico aqui nos mostra, Josi. Eu estou na minha terra, na posição que eu tenho que estar. Eu estou dentro dos meus domínios, digamos assim. Estou jogando em casa. Dentro de casa, eu vou sair para lutar contra os inimigos que me oprimem. E aí é interessante nesse texto, porque foi inevitável, Patrícia, entender dessa maneira. Dentro da sua terra, você vai lutar e você vai enfrentar os inimigos que oprimem você. Sabe o que isso me remete, Rafael? Eu enfrento as batalhas, mas não largo a posição que o Senhor requer de mim. Eu enfrento as batalhas, Ricão, mas eu não abro mão da minha posição. Eu não abro mão do meu posto que o Senhor me colocou. Eu estou na posição que o Senhor colocou na minha vida, como homem de Deus, como discípulo de Jesus, como ministro no reino de Deus, e nessa posição, nesse lugar, eu vou enfrentar os adversários. Eu vou enfrentar o inimigo que se levanta contra a nossa vida. Nós vamos enfrentar os poderes das trevas sem abrir mão da nossa posição. Não vou sair da minha terra, não vou sair, Maurício, do lugar que Deus me colocou. É ali que eu vou enfrentar as lutas que eu vou batalhar na minha vida. E o Senhor segue nessa ordem dizendo, ali, naquele contexto, na batalha, Andréia, você vai tocar a sua trombeta. Você vai tocar as trombetas ao Senhor. O texto diz aqui para nós, no versículo 9, vocês tocarão as trombetas em forma de alarme, e o texto segue, diante do Senhor. O texto mostra para nós, as trombetas serão tocadas, o som das trombetas tocadas diante do Senhor. E o texto termina dizendo, Deus se lembrará de vocês e vocês serão salvos de seus inimigos. Deus se lembrar não significa, Adriana, que Deus se esqueceu. Ah, a Adriana está tocando a trombeta, eu lembrei que ela existe, porque eu tinha esquecido. Não é isso que o texto está falando. O Deus se lembrar significa o seguinte, Deus agirá na sua causa. Deus entrará na sua causa. Deus lutará suas batalhas ao seu lado. Deus se lembrará significa que Deus vai entrar na causa, que Deus vai entrar do seu lado ali naquela situação. E olhando para esse texto, nós podemos entender o tocar das trombetas como um ato de adoração, porque as trombetas são tocadas diante de Deus. As trombetas são soadas na presença do Senhor. Nós nos posicionamos diante do Senhor e com a nossa adoração nós tocamos as trombetas. Você saiu da sua casa enfrentando batalhas terríveis. Você saiu da sua casa enfrentando um tempo de adversidade. Quando você entra num ambiente de adoração, quando você se reúne com a igreja do Senhor e começam a tocar os louvores e você começa a cantar, você está diante do Senhor tocando a sua trombeta. Você está diante do Senhor, fazendo com que a sua voz seja ouvida diante do Senhor. Você está tocando a sua trombeta, você está subindo a rocha que é alta demais para você. Quando você começa a adorar ao Senhor, coisas começam a acontecer na sua vida, mesmo que os olhos não sejam capazes de enxergar. Quando você está louvando ao Senhor, o Senhor está agindo na sua vida também. Há algo que acontece quando o povo de Deus adora.
Adoração não é um musical, adoração não é uma apresentação, adoração é o céu se encontrando com a terra e o Senhor agindo em todas essas causas, é a união dos propósitos, é o reino de Deus se descendo, estabelecendo nas nossas vidas. Uma coisa que eu achei fantástico uma vez, quando eu estava estudando sobre o tema adoração, agora me foge se é a palavra no hebraico ou se é no grego, se eu estiver enganado é no grego. A palavra usada para adoração significa também beijar. Eu achei isso fantástico. Adoração como sinônimo de um beijo. E quando eu estava estudando ali aquela passagem, aquela palavrinha específica, torna a dizer, não lembro se era no grego ou se era no hebraico, mas foi inevitável, aprofundando naquele tema, aprofundando naquele estudo, nós podemos entender a adoração como um ato de extrema comunhão entre a igreja, a noiva e o noivo que a ama. Quando nós estamos adorando, existe uma comunhão especial sendo estabelecida, o céu se une à terra, assim como nós aprendemos na oração que Jesus ensinou, seja assim na terra como no céu, venha o teu reino sobre nós. Nós, quando estamos adorando, nós estamos ligando e desligando coisas, nós estamos conectando tudo os propósitos do Senhor sobre a nossa condição atual, e quando nós tocamos a nossa trombeta, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós invocamos o nosso Senhor, o Senhor nos leva à rocha que é alta demais para nós, e ali naquela rocha tem uma questão. Quando nós estamos no abatimento, na areia movediça, como Davi estava naquele momento, a nossa visão é limitada. Quando nós estamos nos vales, quando nós estamos ali, Larissa, no abatimento das nossas lutas, quando nós estamos ali, Márcio, envolvido nos problemas, a nossa visão está limitada. É ou não é verdade? Quando nós estamos envolvidos pelos problemas, a gente só consegue, parece que enxergar o problema o tempo inteiro. Às vezes tudo que você quer é uma ideia para sair daquela situação. Eu só queria ver além, mas tudo que eu estou vendo são os problemas explodindo ao meu redor. Mas quando o Senhor pega a nossa vida e coloca na rocha que é alta demais para nós, a nossa visão é completamente renovada e a gente consegue enxergar além do problema que está explodindo ao nosso redor. É quando o Senhor nos coloca, Idinha, no lugar alto. É quando o Senhor nos leva a experimentar uma atmosfera espiritual diferente. A nossa visão enxerga coisas que antes não era capaz de enxergar. Quando nós tocamos as nossas trombetas, quando nós adoramos ao Senhor, a nossa vida é colocada nesse lugar alto. E lá naquele lugar alto, Vanizinha, nós somos capazes de enxergar todas as coisas que precisamos ver. É no lugar alto, é no ponto de vista especial, Karen, que a gente percebe, opa, peraí, lá embaixo na areia movediça parecia que era só problema, mas daqui do alto eu vejo essa areia movediça é um detalhe no meio da grandiosidade do que Deus está realizando. Da grandiosidade do que o Senhor tem feito e ainda vai fazer na minha vida. É no lugar alto que a nossa visão é renovada para continuar. É no lugar alto que nós temos condições de enxergar, Ricão, e perceber, nem tudo se perdeu. É quando nós estamos num lugar alto que a gente é capaz de enxergar, Douglas, há mais de Deus ainda preparado na minha vida, essa areia movediça vai passar, porque o Senhor me colocou nesse lugar e ali eu tenho uma visão ampliada. E nós precisamos tocar a nossa trombeta. Só que o diabo é tão, e aí como a gente conversava hoje, né, o diabo é tão sutil, que a nossa maior tentação no momento da adversidade não é tocar a trombeta. A tentação não é tocar a trombeta, é murmurar. A maior tentação que nós temos diante de nós, que o inimigo nos leva a fazer, no momento do problema, não é adorar, é murmurar. Quando nós murmuramos, nós pegamos a trombeta, Samir, e jogamos ela longe. Quando nós murmuramos, nós não somos levados para o lugar que é mais alto do que nós. Quando nós murmuramos, nós não somos levados à rocha alta, nós continuamos afundando. A murmuração mantém o problema te engolindo. A murmuração não resolve problema nenhum. A murmuração nos faz afundar ainda mais. Quando a gente olha para o povo de Israel naqueles dias, na travessia do deserto, a cada murmuração o problema deles só aumentava. Deus agia com graça, mas nós vemos que no deserto, aquela geração pereceu e não entrou na terra prometida. Uma nova geração foi levantada porque a murmuração nos faz morrer no deserto.
A murmuração nos permite viver certos momentos de alívio. Só que no deserto a gente vai perecer murmurando. Só que quando no deserto a gente toca a nossa trombeta, o Senhor entra na nossa causa. Quando nós tocamos a nossa trombeta, ao invés de murmurar, o Senhor entra na nossa causa e trabalha do nosso lado. Tudo que nós precisamos é tocar a trombeta. Por isso eu falo, né, igual aquele louvor fala, né? Louve, né? Como que é aquele louvor? Tá chorando, louve, né? Como que é que fala? Para lembrar, cadê o ministério de louvor aí? Tá acordado aí ou não? Então louve, simplesmente, vai, canta. Vamos lá. Tem pouca gente que sabe, hein? Não importa, louve. Agora? Eita glória aí. Se você não conhecia, se você é Nutella, ouve esse louvor depois aí. Isso é para quem é raiz, hein? Tem muito Nutella aqui ainda. Vamos ver esse louvor depois. Brincadeira. Mas esse louvor, ele traz uma verdade para a gente. A condição tem que nos levar a louvar. E aí eu vou falar uma coisa para você não ficar angustiado aí, tá? Pastor do céu, eu murmuro. Pastor do céu, tem hora que eu murmuro. Deixa eu te falar uma coisa, tem hora que o pastor também murmura. Porque como a Alessandra falou aí, né? Aqui não tem crente 2.0, aqui tem um monte de gente sendo santificada pelo Senhor dia após dia. Por isso que a gente não pode parar, não. A murmuração, o Senhor nos corrige. A gente tem que aprender e lutar cada dia mais, abandonar a murmuração. Tem hora que a nossa carne grita, que a gente pega e murmura, mas na mesma hora que você murmurar, já vai uma orientação para você. Já ora pedindo perdão ao Senhor e fala, Senhor, eu não quero caminhar pela murmuração. Senhor, eu não quero conduzir a minha vida na murmuração, porque eu entendi pela Tua palavra que eu tenho que tocar a trombeta. Porque quando eu toco a trombeta, o Senhor me leva ao lugar que é mais alto do que eu. Só que aí eu fecho essa palavra nessa noite, entrando com você no terceiro ponto. Terceiro e último ponto dessa mensagem. Viva a cultura de subir. Viva a cultura de subir. Como nós falamos aqui hoje pela manhã, depois você assiste na tua casa, se você não pôde estar conosco aqui hoje cedo. Mas na mensagem de hoje de manhã nós falamos sobre a necessidade de gerarmos na nossa vida uma cultura espiritual, uma cultura de fé, alimentando a cada dia na nossa vida a nossa caminhada, a nossa experiência de busca do Senhor, lendo a palavra, orando, jejuando, dedicando cada área da nossa vida a ser vivida de acordo com o que a palavra diz. E aí, licença para quem ouviu aqui hoje pela manhã, mas tem um ponto que eu tenho que repetir agora à noite. Como que a cultura espiritual é estabelecida na minha vida e na sua vida? Eu falei aqui hoje pela manhã sobre 3 princípios que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. O primeiro deles é a crença. Crença, prioridade e honra. Crença, prioridade e honra. Crença é acreditar naquilo que eu estou ouvindo. Eu creio, eu acredito, eu carrego comigo a certeza, irmã Graça, de que Jesus é poderoso. Eu creio, eu carrego comigo a certeza de que o Espírito Santo de Deus é real, ele se manifesta na minha vida e ele é poderoso para fazer aquilo que eu sozinho não sou capaz de realizar. Crença. Crença é acreditar no que nós recebemos pela palavra. Só que tem um segundo princípio que a gente precisa viver também, Odaléia, prioridade. Prioridade é aquilo que eu creio, eu me comprometo a viver na minha vida. Prioridade. Eu creio que eu preciso orar porque o meu Deus é um Deus que responde a minha oração. Então a prioridade é, eu me comprometo a ter uma vida de oração. Olha a diferença. Eu creio e eu me comprometo. Eu assumo um compromisso. Só que eu não posso parar aqui. Porque tem uma questão, né, amados? Ser humano, nosso coração assume compromissos muitas vezes que a gente não cumpre. O nosso coração muitas vezes quer assumir compromissos que ele não está disposto a cumprir. Por isso que o terceiro princípio é fundamental. Eu creio, eu tomo como prioridade e eu honro ao Senhor, praticando aquilo que eu creio e que eu assumi compromisso na minha vida. Então, para estabelecer uma cultura espiritual, eu preciso, na minha vida pessoal,
nas decisões que eu tenho que tomar para mim mesmo, eu preciso viver esses 3 princípios: crença, prioridade e honra. Na vida familiar, diante dos desafios familiares, eu também preciso caminhar nesses 3 princípios: o que eu creio, prioridade e honra. Na maneira como lido com a minha vida profissional, financeira, acadêmica, meu trabalho, crença, prioridade e honra. Meu ministério, aquilo que eu faço no reino de Deus, Pedro, crença, prioridade e honra. Caminhando dessa maneira, eu vou estabelecendo no meu coração a cada dia a cultura espiritual do Senhor. Vai sendo marcado no meu coração aquilo que eu não posso perder. E aí, no texto, na mensagem aqui no 3º ponto viva a cultura de subir. Traz para nós um ensinamento, versículo 10 aí, vamos lá? Números 10, versículo 10. A palavra do Senhor declara assim: também nos dias de alegria, olha aí, primeiro ele falou de luta, agora, nos dias de alegria, nas festas fixas, no princípio de cada mês, qual é a ordem? Toquem as trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do nosso Deus. Qual é a ordem aqui, Guilherme, que o texto está trazendo para nós? Nos dias comuns, toque a tua trombeta. No dia a dia, toque a tua trombeta. Não é para tocar a trombeta só na hora que estiver difícil. A trombeta não é um 90, pode tocar ela todo dia na tua vida. Não é só na hora da dificuldade. A trombeta não é para usar só no dia da aflição. O texto vai dizer para nós, nas festas fixas, ou seja, nas ocasiões já estabelecidas, no primeiro dia de cada mês, no início de cada novo ciclo, na sua vida, em todas as oportunidades que você tiver, acordou, toca a trombeta. É segunda-feira, toca a trombeta. É terça, é quarta, é quinta, toca a trombeta. Pastor, está tudo em ordem, está tudo tranquilo, continue tocando a trombeta, continue adorando ao Senhor, continue fazendo o Senhor ouvir a tua oração, a sua adoração saindo dos seus lábios, porque essa é a ordem do Senhor para nós. A trombeta não é para ser tocada só no tempo difícil, viver com Deus não é só no tempo difícil, viver com Deus, experimentar a bondade de Deus, experimentar que Deus é poderoso, é no dia extraordinário e é também no dia comum, é no dia dos grandes eventos, mas é também nos momentos mais corriqueiros da nossa vida. Karen, toca a trombeta. Gabi, toca a trombeta. Adriana, toca a trombeta. E Mefre, toque a sua trombeta todos os dias, porque o Senhor ouve as nossas orações e a nossa adoração. E o texto traz para nós essa mensagem, trazer a experiência com Deus para os dias comuns. Para os dias comuns, porque o Senhor age, mesmo quando tudo parece estar em absolutamente controlado. O texto mostra para nós, nos dias alegres também, nas festas fixas, no princípio de cada mês, e aí o texto vai seguir dizendo, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Deus, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, o texto termina dizendo. Memorial é algo que não nos deixa esquecer. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu toco a trombeta todos os dias, Andréia, sabe o que eu estou estabelecendo? Um memorial. Eu estou estabelecendo, Josi, na minha vida, algo que vai me fazer lembrar que Deus é presente em mim. Quando eu vivo essa cultura diariamente, eu cultivo uma vida com Deus, Rafael, cada dia da minha vida. Um momento de oração, um momento de leitura da palavra, praticando isso. Cada dia que eu vou vivendo isso, eu estabeleço esse memorial, que nunca vai me permitir esquecer, Xande, que Deus continua no controle de todas as coisas. Que Deus é poderoso, Ele continua sendo fiel. O Senhor é todo-poderoso, é fiel à sua aliança, e Ele continua nos amando e nos dando oportunidades a cada dia que passa para continuar vivendo do lado dEle. O memorial é necessário ser revisitado, e aí eu quero convidar você nessa noite a revisitar os memoriais da sua vida. Quais memoriais, pastor? Lembra do dia da tua conversão? Esse é um memorial que você nunca pode se permitir se perder na sua vida.
O dia em que você viu a sua vida sendo totalmente transformada, a transformação do Senhor começando na sua vida. O dia que o Senhor começou, Samília, a fazer tudo novo em você. Esse é um dos principais memoriais que a gente não pode perder na nossa vida. O dia da nossa conversão, o dia do nosso batismo, o dia da experiência com o Espírito Santo que marcou a tua vida, o dia que o Senhor revelou a você o propósito, o chamado que Ele tem específico para você. Esses são memoriais que a gente tem que revisitar, são memoriais que a gente tem que marcar em algum lugar, para que no momento certo o Senhor nos faça lembrar. Eu contei aqui uma experiência uma vez, algumas vezes, só que eu quero compartilhar de novo, porque algumas pessoas não ouviram. Quando eu era de uma outra denominação, uma igreja que só tem lá em Valença, uma igreja pentecostal, daquelas igrejinhas pequenininhas, um certo tempo a minha família congregou lá, e aí eu tive muitas experiências com Deus naquela igreja. E aí eu lembro que uma vez, Guilherme, eu estava indo para essa igreja, e a gente ia de bicicleta, eu, o meu pai, e um outro obreiro chamado Jorge. E aí, Pedro, a gente estava indo para lá. E aí eu lembro que, perto de casa, o irmão Jorge é aquele pentecostal, até o tutano, sabe? Aquele pentecostal mesmo, né? E aí o irmão Jorge parou, falou, para. Aí eu já logo pensei, né? Falei, irmã Beth, ele vai falar alguma coisa. O irmão Jorge tinha cheio dessas. O irmão Jorge mandou parar, e ele estava com um panfleto de púlpito na mão. Não me pergunte como que ele conseguiu aquilo, sei lá como que ele arrumou. Mas ele estava, Jô, com um papel, com uma propaganda de púlpitos, uma loja de púlpitos. E aí ele virou para mim, aí naquela hora eu travei, né? Eu falei, eu achei que ele ia falar com meu pai, vai falar comigo. Ele me entregou aquele papel, e eu estava com uma Bíblia na mão. Ele falou assim, anota na tua Bíblia agora aí. Aí ele falou, dia tal, né, que era aquele dia tal, na cidade de Valença, o obreiro Jorge falou, profetizou sobre a minha vida, que aos 23 anos eu serei pastor. E aí no final eu ainda acrescentei, em nome de Jesus serei. Ainda coloquei o final lá, o final foi acréscimo meu. Mas eu coloquei lá. Ele pediu para marcar. E aí eu anotei. Falei, amém. Continuei vivendo. Naquela época, eu não sei se eu tinha 11 anos, alguma coisa assim. E aí continuei vivendo, continuei usando aquela Bíblia, troquei aquela Bíblia, comecei a usar uma outra, mas eu tenho um costume. A Bíblia, quando fica velhinha, eu não consigo mais usar ela, eu guardo ela. Inclusive, essa semana eu troquei a minha velhinha vai ser guardada agora também, a outra que tem as minhas anotações. Mas o tempo passou e eu me esqueci daquela palavra. E aí, Maurício, eu fui para a faculdade de teologia no ano de 2013. Eu tinha, na época, 19 anos. E aí eu fui para ingressar no curso de teologia, fiz o pré-teológico com 18, e aí, Grazi, com 19, fui para a faculdade. E aí lá comecei a fazer o curso, e no primeiro semestre, nos primeiros dias de faculdade, Carla, eu encontrei um abençoado lá, que aí sabe, né, calouro sofre na faculdade. Você acha que na teologia não rola isso também, não? Na teologia rola a beça. E aí o cara começou a me zoar, né, calouro, e aí já começou aí, a galera conhece aí a Jumeme, né, trabalho juvenil, né, e virou para mim e falou, a Jumeme não é aqui não, hein, vontade de tacar uma pedra naquele abençoado lá, e todo mundo me zoando lá, falei, rapaz, o cara me humilhou, a galera começou a gargalhar, mas pegou, só que sabe quando a galera perde a mão na zoeira? E aí naquele dia aconteceu aquilo, falei, rapaz, cara pesaram na minha, e aquela brincadeira se somou a uma palavra negativa que eu tinha ouvido antes de ir para a faculdade. E aí eu fui para o quarto, e eu lembro que naquele dia, Márcio, eu entrei no quarto que a gente morava, e eu já estava pronto a voltar para casa. Aquela palavra entrou no meu coração. Eu falei, Senhor, me confirma que é para eu continuar, porque eu estou decidido a voltar. Eu estava muito mal, era um acúmulo de coisas, aquela piada foi a cereja do bolo. E aí eu lembro que naquele momento eu olhei para a prateleira que eu tinha lá, e estavam as minhas Bíblias lá. E digo de novo, fazia anos que eu não usava aquela biblinha verde que eu anotei o que o irmão Jorge falou. E aí, muito claramente, naquele dia lá no quarto, o Senhor me deu uma direção, pega aquela Bíblia verde lá. E aí eu peguei a Bíblia e comecei a folhear a Bíblia, Gabriela. Comecei a folhear a Bíblia. E aí eu cheguei na página da anotação. E quando eu cheguei na página da anotação, o Senhor me levou a fazer a conta. E para minha surpresa naquele momento, era exatamente aos 23 anos que eu ia concluir a faculdade
e que eu ia assumir justamente a primeira igreja que o Senhor ia me levar para pastorear. E assim foi. Memorial. Um memorial. Talvez para muitos essa experiência possa ser uma coisa boba, possa parecer algo muito corriqueiro, uma coisa pequena, só que para mim aquilo era um memorial. Foi uma experiência com Deus, que através da vida daquele irmão, o obreiro Jorge, lá em Valença, que eu não sei nem mais onde está, nunca mais vi, naquele dia ele me mandou anotar e marcar aquele memorial na minha vida. Por isso, amados, eu falo para você, se você viveu uma experiência especial com Deus, em alguma reunião, em algum culto, em algum dia na sua vida, marca isso em algum lugar. Marca isso em algum lugar para que não se perca, porque pode ser que numa crise que vier depois na tua vida, aquele memorial vai ser uma confirmação de Deus, que Ele continua conduzindo os seus passos. O Senhor continua conduzindo a tua vida, a tua família, teu ministério, o Senhor continua conduzindo a tua história. Nossos memoriais precisam ser registrados. E o texto de Números, capítulo 10, versículo 10, fala exatamente sobre isso. Toque a trombeta, porque ela vai ser por memorial diante do Senhor. E no momento difícil, no momento angustiante, no momento em que tudo parecer estar perdido, de abatimento como foi de Davi, você vai ver aquele memorial de novo, você vai revisitar aquele memorial e você vai entender, eu vou continuar caminhando, porque é assim que eu tenho que permanecer. Eu vou continuar seguindo em frente, porque o Senhor firmou aquele memorial que marcou a minha vida. Nós não devemos abrir mão disso. E em nome de Jesus eu finalizo essa mensagem dizendo para você, toque constantemente a sua trombeta diante do Senhor. Adore ao Senhor constantemente, estabeleça memoriais e nunca deixe de pedir ao Senhor, me leve à rocha que é alta demais para mim. Que o Senhor nessa noite possa nos levar a esse lugar, que o Senhor nessa noite possa nos colocar nessa posição. E a minha oração por todos nós nessa noite é que essa semana comece na rocha que é alta demais para nós, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém?